Muito bem, turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para a continuação das atividades do material de apoio de matemática. E agora nós vamos para a próxima questão, que é a questão de número 12, que vai nos pedir o seguinte: utilizando as cartas abaixo, quais números diferentes é possível formar? Aqui nós temos uma pergunta. Aqui nós temos o sinal de interrogação, né, turma, que indica uma pergunta. Então, turma, nós temos aqui as três cartas, a carta de número 3, a carta contendo o algarismo 8 e também a carta contendo o algarismo 1. Ele está perguntando para a gente quais números diferentes é possível formar com esses três algarismos. Turma, o sistema de numeração decimal é um sistema que é posicional, ou seja, a posição desses algarismos de qualquer número, elas fazem com que os números sejam diferentes. Então, com esses três algarismos, nós podemos formar diversos números. Nós podemos formar, aliás, outros números. Então, vamos tentar formar outros números com esses três algarismos. E para isso, eu vou trazer aqui esta folhinha para nós fazermos juntos. Muito bem, turma. Então, nós já temos este primeiro número, que é o número 381. Então, nós temos este primeiro número, que é 381, que já é o número que nos é oferecido. Nós podemos formar também um outro número. Nós podemos pegar este número 8 e colocar aqui na frente. Portanto, nós podemos ter o número 8 aqui na frente, depois podemos ter o número 3 e o número 1. Temos agora o número 831. Uma outra coisa que nós podemos fazer é pegar este número 1 e colocar aqui na frente de todos eles. Nós podemos ter o número 1, depois podemos ter o número 3 e depois o número 8, formando o número 138. Vamos ver mais alguma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos também permanecer com este número 3 aqui na frente e mudar este número 1, colocá-lo aqui na frente do número 8. Portanto, nós teremos o número 1 e depois o 8, formando o número 318. E mais uma outra coisa que nós podemos fazer é mais uma vez colocar este número 8 aqui na frente. Portanto, nós vamos começar com o número 8 e logo em seguida nós podemos colocar o número 1. Logo em seguida, depois colocarmos o número 3, o algarismo 3, formando o número 813. Portanto, turma, com esses três algarismos é possível nós formarmos o número 381, 831, 138, 318 e também 813. Vamos ver se existe mais alguma outra combinação que eu acabei esquecendo. Muito bem, turma. Então, esses são os algarismos que nós podemos fazer. Então, agora nós podemos responder a letra B, o item B. Nós temos, desses números, qual é o maior e o menor? Muito bem, turma. Então, nós precisamos ver qual desses números é o maior. E, turma, como nós podemos perceber, todos eles possuem três ordens. Portanto, nós precisamos ver o primeiro algarismo de cada um desses números e ver qual é maior. Nós vemos que o número 8 é o maior algarismo. E nós temos esse número 8 tanto no número 831 como também no número 813. Então, um desses dois números é o maior, pois ambos possuem o primeiro algarismo como sendo os números maiores. E agora o que nós temos que fazer é ver o segundo algarismo. Deste número aqui, o segundo algarismo é o número 3. Já deste número 813, o segundo algarismo é o número 1. Portanto, 3 é maior do que 1. Então, nós sabemos que o número 831 é o maior dentre todos eles. Então, aqui nós podemos marcar perfeitamente 831. E agora, turma, nós precisamos ver o menor número. E é muito simples. Nós precisamos ver o primeiro algarismo de cada um deles. E nós vemos que de todos esses números que se encontram aqui, nós temos o número 138, que possui o primeiro algarismo como sendo o menor. Portanto, este número 138 vai ser o menor número dentre todos estes que se encontram aqui. Então, nós podemos marcar aqui 138 como sendo o menor número. Bem tranquilo, bem facinho, né, turma? Então, agora vamos para a próxima questão, que é a questão de número
13, que vai nos perguntar o seguinte: Cristiane e Caio estavam jogando. Depois de terem posicionado as cartas, perceberam que poderiam trocar duas cartas de lugar e formar um número maior. Quais cartas são essas? Descubra e escreva os novos números. Muito bem, turma. Então este enunciado está falando para a gente que Cristiane e que Caio estavam jogando e eles perceberam que eles poderiam trocar duas cartas de lugar para poder formar um número maior. E logo em seguida o enunciado nos pergunta quais cartas são essas, quais cartas possuem os números maiores com estes algarismos, podendo mudar duas delas de lugar, dois algarismos de lugar. Muito simples, né, turma? O que nós temos que fazer aqui é reposicionar estes números no sistema de numeração decimal. Vamos subir mais um pouquinho aqui e vamos fazer isso. Bom, os da Cristiane nós vemos que ela tem 8 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. Já o Caio possui 5 centenas, 7 dezenas e 1 unidade. Cristiane possui 826 e Caio possui 571. Se nós formos mudar os números, os algarismos de Cristiane para poder formar um número maior, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos permanecer com o número 8, que é o maior número, portanto ele tem que permanecer aqui, e podemos mudar o 2 com o 6. Nós podemos colocar agora aqui o número 6 como sendo o segundo algarismo na ordem das dezenas e não mais na ordem das unidades, e por fim colocar o número 2 aqui na ordem das unidades. E assim nós formamos um número maior, nós formamos o número 862. Agora vamos ver o que nós podemos fazer com os números de Caio, com os algarismos de Caio. Muito bem, nós vemos que aqui nós temos o número 7 na ordem das dezenas e o 7 é maior do que 5, então nós podemos modificar esses dois algarismos. Nós podemos colocar esse 7 aqui na frente. Depois, turma, nós podemos colocar este número 5 aqui na ordem das dezenas. E por fim, nós podemos deixar o número 1 na ordem das unidades. E aqui nós modificamos apenas dois números, como pede o nosso enunciado. Então nós temos aqui o número 751. Esses são os números que podem ser formados modificando dois destes algarismos que se encontram aqui. Bem simples, né, turma? Então agora vamos para a próxima questão, que é a letra A, que vai nos perguntar o seguinte: como são lidos os novos números formados? Escreva-os por extenso. Muito bem, então nós precisamos fazer a leitura desses números que foram formados, destes dois números que nós acabamos de formar. E depois precisamos escrever por extenso. Aqui nós já vimos que nós temos 862 e aqui nós temos 751. Portanto, agora nós precisamos escrever esses algarismos por extenso. Turma, escrever por extenso nada mais é do que representar estes números que se encontram aqui, na verdade, os números que nós obtivemos, que são esses aqui, não através de algarismos, mas sim através de letras. Então, nós vamos representar esses números através de letras. Nós vamos escrever os nomes destes números. Então, aqui nós temos 862, então vamos escrever. Nós temos 862, que é o primeiro algarismo que nós vimos, aliás, que é o primeiro número que nós vimos, e logo em seguida nós teremos 751. Portanto, vamos escrever 751. Então assim ficam os números e respondida a questão de número 13. E assim, turma, nós podemos encerrar mais essa aulinha para não ficar muito longa e nós vamos continuar resolvendo as atividades do material de apoio na próxima aula. Mais uma vez, foi um prazer tê-los aqui para mais essa aulinha e nos encontramos em uma próxima atividade. Até lá!